Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva. E o meu é Yara Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras e esse é o Psiquiatria AD. O tema desse episódio é TDAH, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Ok, Psiquiatria AD é um podcast sobre saúde mental a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. Podcast é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Psiquiatria AD é um podcast independente, sem patrocínios ou conflitos de interesse, com lançamento semanal aos domingos. Pedimos então para que nos ajude divulgando os episódios e compartilhando nossos perfis no Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube. Eles podem ajudar alguém. Hoje falaremos sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH, um dos diagnósticos psiquiátricos mais realizados na infância. Chegamos a encontrar artigos que apontam que o TDAH acomete 11,26% das crianças no mundo. E embora seja um diagnóstico feito principalmente na infância, adultos também podem apresentar características para tal diagnóstico. O TDAH é um transtorno que pode se apresentar de várias formas, das quais falaremos melhor adiante, mas já para adiantar, ele pode se apresentar com maior prejuízo da atenção ou com o protagonismo da hiperatividade e, em outros casos, com uma associação mista dos dois, com falta de atenção e hiperatividade. Nos últimos dias, reverberou na mídia que o ator, cantor, compositor, empresário e atualmente brother em um dos maiores reality shows do Brasil, o Fiuk, relatou no BBB que apresenta TDAH. E isso despertou a curiosidade de muitas pessoas sobre esse tema. Embora alguns artigos científicos revelem que o número da prevalência, ou seja, de acometidos no mundo seja bastante expressivo, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês conhecem alguém que tem o diagnóstico de TDAH? E se não conhecem, vocês já ouviram falar alguma vez sobre TDAH? Então, Rondinelli, bora começar a falar sobre esse assunto? Antes de começar, gostaria de lembrar a você que está nos ouvindo que quando o podcast Psiquiatria AD fala sobre diagnóstico, o objetivo não é substituir uma avaliação profissional. A gente quer aqui difundir informação e ajudar a sociedade a entender melhor como pensam os psiquiatras e assim diminuir preconceitos, obter informação técnica de qualidade para pessoas em sofrimento, amigos, familiares ou até você que quer simplesmente saber mais sobre o assunto. Esse episódio não substitui uma avaliação médica e, em caso de necessidade, é fundamental o suporte profissional. Antes de começar, queria também lembrar que existe uma confusão com relação aos termos que a gente usa ao se referir ao TDAH, e isso é compreensível por duas razões. Uma delas é histórica. Nossos sistemas de diagnóstico médico-psiquiátrico mais influentes passaram por mudanças, tanto na forma quanto conteúdo, ao longo dos anos. Outra razão são as traduções para a língua portuguesa e os trabalhos sobre o assunto em outros campos do conhecimento, da psicologia em especial. Daí aparecem termos como transtorno hipercinético, TDA, TDAH e por aí vai. Ao falarmos sobre TDAH aqui, neste episódio, estamos trazendo definições e conhecimentos a partir da psiquiatria nos dias atuais. Agora, voltando ao tema. Não é de hoje que o interesse sobre o assunto tem aumentado. A diferença dessa semana, como bem disse a Yara, foi a presença de um participante de um reality show que disse ter o diagnóstico e ter sofrido bullying em função disso. O tema do TDAH, ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não costuma ser trazido na fala de um adulto que passou pelas dificuldades causadas pelo transtorno mental. E a razão pode parecer simples demais, mas não é. A história do entendimento desse diagnóstico encontra forte relação com a nossa ideia de infância e a maneira como ela vem sendo entendida nos últimos, 200 anos. É importante, como a gente comenta aqui no podcast, entender de onde partimos para entender onde chegamos. A história é nossa grande aliada nesse processo. Você com certeza tem contato com alguém ou até mesmo pode ter passado por uma infância e adolescência em vida rural, ou seja, no campo. Só em 2007 a população urbana ultrapassou a população rural no mundo. No Brasil, esse fenômeno só foi confirmado a partir dos anos 1970. Isso significa que as demandas para a população eram outras formas de relações sociais, outros tipos de contratos de trabalho, outras ofertas e necessidades. Para muitos, a fala de saudosismo dos tempos de infância em fazendas, chácaras e sítios, e até o sonho de voltar a esse ambiente.
Mas a realidade objetiva é que poucos querem ou têm condição de voltar ao campo, ainda mais quando lembram das condições suas ou da sua família na saída do campo. Condições duras de sobrevivência e falta de confortos tão comuns no nosso dia a dia na cidade nos dias de hoje. Esse processo de urbanização vem acompanhado de uma nova forma de organização das famílias e, no caso das crianças, uma outra perspectiva com relação à infância. Se antigamente tinha-se, por exemplo, uma quantidade de filhos que podia facilmente superar a dezena, hoje é comum ouvir que uma ou duas crianças são o suficiente. Enquanto no ambiente rural, crianças eram colocadas para trabalhar assim que conseguissem exercer alguma função, no ambiente urbano, particularmente grupos em condições materiais mais abastadas, é raro esse fenômeno. A infância passou a ser sinônimo de brincadeira, liberdade e desempenho na escola e na vida social. E é a partir desse desempenho cada vez mais estrito que o TDAH surge como uma questão com dimensão cada vez maior. Como a Mayra vai mostrar para a gente daqui a pouco ao falar sobre o diagnóstico desse transtorno. Ainda que o fenômeno da falta de atenção e da hiperatividade carreguem consigo o risco de uma interpretação subjetiva do avaliador, é inegável que existem pessoas com maior ou menor capacidade de concentração ou de desejo por atividades intelectuais. Mas na medida que entendemos o papel que o ambiente carrega na forma que fazemos diagnóstico médico, especialmente no campo da psiquiatria, a gente passa a compreender também a necessidade de reflexão e diálogo com as pessoas envolvidas. Nos dias de hoje, a pesquisa em torno do tema TDAH no campo das neurociências tem avançado, mostrando que existem formas diversas de lidar com os nossos impulsos, cuja construção se dá a partir das relações com a nossa genética, nossa história de vida e, sim, com a demanda social da sociedade nos dias de hoje. Como você já percebeu, é um assunto que dá pano para manga e tem tantos pontos de vista que certamente voltaremos a falar sobre ele no futuro. Existe uma grande controvérsia sobre o tema. De um lado, um grupo que defende a existência de uma alteração biológica da pessoa com TDAH, e do outro lado, um grupo que defende um diagnóstico que só existiria em função das demandas da vida urbana contemporânea. Isso sem contar as críticas sobre o excesso de diagnóstico e o risco de medicação em crianças que na verdade seriam saudáveis. Pois é, mas enquanto isso eu sigo curioso para saber o que ela tem a dizer sobre o diagnóstico desse transtorno psiquiátrico. Como Rondinelli sempre diz, e vale a pena reforçar, nossas discussões aqui no podcast não substituem a avaliação médica. Em nosso trabalho, devemos estar sempre atentos para avaliar a história da pessoa que atendemos, seus sintomas, seu círculo social, seus hábitos e rotinas diárias, para entender qual que é a dimensão de seus sintomas, se esses sintomas trazem prejuízos para essa pessoa e se caracterizam um transtorno mental. Devemos ter cuidado e atenção para não patologizar algo que não é doença, algo que pode ser mal visto ou trabalhoso para determinadas pessoas ou famílias, mas que não são doenças. E por que tenho falado isso agora? O diagnóstico de TDAH deve ser pensado de forma muito cuidadosa, pois as queixas podem se tratar de uma acentuação de processos próprios da infância, ou então uma exigência de pais, professores ou da sociedade que querem aumentar um desempenho específico das crianças e, quando se trata de adultos, aumentar o desempenho deles mesmos, levados por um descontentamento ou comparações incompreensivas com outras pessoas. Devemos avaliar em quais ambientes a pessoa ou a criança das quais cuidamos apresenta esses sintomas. Se é em um ou em mais lugares, quais são esses lugares? Se é em qualquer circunstância ou em circunstâncias específicas, se é na presença de alguma pessoa em especial ou não. Às vezes, em consultório, os pais trazem a criança para avaliação após reclamações do comportamento dela por uma professora em especial, ou professor, ou apenas na escola, que ela tem essas queixas ou alteração do comportamento. E mesmo os pais não reconhecem as queixas em casa ou em outros lugares por onde essa criança circula. Ou então o inverso, quando os pais, os avós ou o cuidador traz a criança em consultório para avaliação, pois a criança corre, fica inquieta ou não se comporta adequadamente em casa e eles têm dificuldade para cuidar dela. Afinal, eles têm que trabalhar, cuidar da casa e de outros filhos. E quando nós pedimos informações para a escola ou outros lugares frequentados pela criança, eles não têm as mesmas queixas sobre ela. Devemos ficar atentos para não superestimar ou subestimar quadros psiquiátricos. Por isso, a avaliação por um profissional adequado, que tem que ser solicitado quando há suspeita de um transtorno como o TDAH ou qualquer outro. E quais as características que podemos observar em uma pessoa que apresenta TDAH? Nós podemos observar quadros que têm predomínio de desatenção, ou quadros com predomínio da hiperatividade,
e quadros com a apresentação dos dois, desatenção e hiperatividade. Vamos entender aqui por desatenção quando a pessoa, criança, adolescente ou adulto, apresenta sintomas como, por exemplo, quando não prestam atenção em detalhes ou comete erros por um descuido em tarefas escolares, no trabalho ou durante outras atividades mais comuns do dia a dia. Quando essas pessoas têm dificuldade em manter a atenção, além das atividades diárias, também para as atividades como brincadeiras e atividades que geram prazer. Quando essas pessoas, frequentemente, parecem não escutar quando alguém lhe dirige a palavra, ou seja, ficam distraídas, desligadas, anuviadas. Frequentemente, essas pessoas não seguem instruções até o fim e não conseguem terminar trabalhos escolares, tarefas ou deveres no local de trabalho. Essas pessoas também podem ter dificuldade para se organizar em tarefas e atividades, dificuldade para organizar, gerenciar o tempo e cumprir os prazos. Elas tendem também a evitar ou não gostam ou relutam em se envolver em tarefas que exigem um esforço mental prolongado, pois é mais fácil perder a concentração e mais difícil em executar trabalhos mais longos. Essas pessoas frequentemente perdem coisas necessárias para as tarefas ou atividades, por exemplo, os materiais escolares, lápis, livros, instrumentos que precisam no dia a dia. Para os adultos, eles podem perder carteiras, chaves, documentos, óculos, celular, com uma maior facilidade que outras pessoas. Com frequência, essas pessoas são mais distraídas por estímulos externos ou até mesmo por pensamentos que não são relacionados ao que ela está fazendo. Elas podem ser esquecidas em relação a atividades cotidianas. Então, atividades que elas às vezes têm que fazer sempre no mesmo dia, no mesmo horário, mas mesmo assim elas se esquecem. Já nos casos de hiperatividade e impulsividade, a gente pode observar outros tipos de sintoma, como, por exemplo, as pessoas que são mais impulsivas ou hiperativas, elas podem ficar se remexendo, batucando mãos, pés, ou se contorcendo em cadeiras, ou nos lugares que elas têm que ficar sentadas ou quietas. Elas frequentemente levantam da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado. Então, por exemplo, assistindo um filme, participando de alguma reunião, ou durante alguma apresentação do chefe, por exemplo. Elas também podem, com uma certa frequência, correr ou subir em coisas ou situações que são inapropriadas para aquele momento. No caso dos adultos, eles podem apresentar uma sensação de inquietude. Com frequência, essas pessoas é incapaz de brincar no caso das crianças ou se envolver em atividades de lazer calmamente. É como se essas pessoas não parassem, ficassem agitadas como se tivessem um motor ligado. Frequentemente, elas falam demais e podem deixar escapar uma resposta antes mesmo que uma pergunta tenha sido concluída, ou simplesmente não aguardam sua vez de fazer uma observação ou de falar. Elas também têm dificuldade para esperar sua vez, por exemplo, ao aguardar em uma fila. Elas frequentemente interrompem ou se intrometem em assuntos de outras pessoas. E vou lembrar aqui que para a gente realizar o diagnóstico de TDAH, além de levarmos em consideração os sintomas que eu acabei de falar agora, nós vamos levar em consideração o prejuízo que eles causam às pessoas que os apresentam, os cenários e contextos em que apresentam, se eles não são melhores explicados ou associados a determinadas situações, e também levaremos em consideração se esse sintoma é inconsistente com o grau de desenvolvimento da pessoa que os apresenta. É importante ressaltar que crianças se comportam como crianças, e elas frequentemente têm mais energia que os adultos, e brincam mais, correm, dançam e extravasam diferente de adultos, e também são diferentes de outras crianças. Quando a gente vai pensar em fatores de risco para o TDAH, a gente pode pensar em alguns fatores que têm se demonstrado em alguns estudos. Temos os fatores temperamentais, em que a gente observa que o TDAH está associado a níveis menores de inibição comportamental, ou de controle da criança, adolescente ou adulto. E essas pessoas, elas acabam buscando por mais novidades do que outras. Dentre os fatores ambientais, a gente pode associar o TDAH ao muito baixo peso ao nascer. Então, crianças que nascem com menos de 1,5 kg conferem um risco de 2 a 3 vezes maior de TDAH, embora a maioria das crianças com baixo peso ao nascer não desenvolvam esse transtorno. O TDAH também pode estar correlacionado ao tabagismo na gestação, assim como exposição ao álcool ainda intraútero. Pode haver história de abuso infantil, negligência, múltiplos lares adotivos, exposição a neurotoxina, como por exemplo chumbo, e infecções como encefalites. Já dentro dos fatores genéticos e fisiológicos, o TDAH ele é frequentemente
comum em parentes biológicos de primeiro grau com transtorno. Deficiências visuais e auditivas, anormalidades metabólicas, transtornos do sono, deficiências nutricionais e epilepsia devem ser considerados influências possíveis sobre os sintomas do TDAH. E quando a gente pode falar sobre modificadores de curso dessa doença, é importante observar que os padrões de interação familiar no começo da infância provavelmente não causam TDAH, embora eles possam influenciar o seu curso e contribuir para o desenvolvimento secundário de problemas de conduta. Por isso, é importante frisar: caso alguém tenha esse diagnóstico ou tenha prejuízo por causa desses sintomas relacionados ao TDAH, é importante fazer o tratamento quanto antes para evitar comorbidades. Para você que chegou até aqui, esse é o podcast Psiquiatria AD, que convida você a conversar sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E vamos seguir com o nosso tema. O diagnóstico do TDAH é mais comum na infância e adolescência, especialmente em relação ao comportamento e desempenho nas funções acadêmicas. A gente bem sabe da demanda crescente da sociedade por certificação, a partir de diplomas e bom desempenho escolar, como condição necessária à ascensão e ao mínimo, manutenção do nível econômico familiar a longo prazo. Escola se tornou, para a sociedade, sinônimo de inserção no mercado de trabalho. A gente falou sobre isso no episódio 12 desse humilde podcast, chamado de Ritalina. Ali, comentamos sobre a relação entre a demanda das escolas e a correlação com o uso dessa medicação. Vale a pena conferir. Geralmente, os sintomas se iniciam na vida do escolar. Grosso modo, é mais comum nas crianças que as queixas estejam mais associadas aos sintomas de hiperatividade, enquanto que nos adolescentes isso evolua para uma baixa concentração. Quando falo geralmente, reforço que isso pode variar. Essa dificuldade de concentração pode não surgir em atividades de grande interesse, tais como brincadeiras, celulares e videogame, mas podem levar a uma dificuldade de socialização da criança, especialmente em ambientes escolares mais competitivos ou contextos em que a criança sofra por mau desempenho, como fazem algumas famílias. O desinteresse em atividades acadêmicas ou até outras tantas cotidianas pode produzir nessa criança e adolescente a sensação de inadequação e incompetência frente às tarefas cotidianas. Os riscos aqui são um tanto previsíveis: timidez, busca por aceitação em círculos sociais ao custo de desejos pessoais e de seu próprio bem-estar, e até a vinculação a qualquer grupo de pessoas que o aceitem. Não tratar a criança ou adolescente de forma adequada está relacionado com a elevação do risco de uso de substância química. E aqui eu vou sublinhar: aumentar o risco não significa que todas irão por esse caminho, mas reforça a importância de um olhar atento às necessidades da pessoa nessa fase da vida. Também é comum que ao longo da adolescência a parte das pessoas que sofrem desses sintomas passem a encontrar respostas pessoais ou profissionais quando têm acesso ao suporte adequado. É neste momento que uma parte passa a sentir-se segura de que aprendeu a lidar com sintomas e solicitam até a suspensão do tratamento. Outro grupo pode não conseguir manter o estilo de vida desejado sem tratamento ou até mesmo descobrem ter o TDAH quando já são adultos. Neste caso, o tratamento costuma seguir até o final da vida ou ao menos enquanto demandarem suporte profissional para exercer as suas funções cotidianas. Mas e aí, Yara? Agora que chegamos a entender como é que funciona a sociedade um pouquinho mais, quando se fala de TDAH, quando a gente pensa também quais são os sintomas, quais são os fatores de risco, a gente já entendeu como é que a coisa se desenvolve e quais são inclusive os riscos associados. Como é que a gente pode ajudar a pessoa a se tratar do TDAH? Rondinelli, para um tratamento com melhores resultados, nós devemos aumentar nossa linha de cuidados. Nós sabemos que as pessoas que têm TDAH se beneficiam de psicoeducação para que elas entendam mais sobre o seu quadro de saúde, sobre sintomas, prognóstico, resposta ao tratamento e até mesmo seu tratamento. E também se beneficiam da extensão dessa psicoeducação para familiares, professores e cuidadores. A psicoterapia também é importante no tratamento dessas pessoas. A mais indicada é a terapia cognitiva comportamental, a qual pode se voltar para as áreas de maior prejuízo da pessoa com TDAH. Caso necessário, podemos também contar com tratamento ofertado por outros profissionais da saúde, como terapeuta ocupacional e até mesmo fonoaudiólogo. Dentro da área médica, também podemos pensar em tratamentos farmacológicos. Aqui vou me atentar mais aos medicamentos de primeira linha para o tratamento do TDAH. O tratamento farmacológico ele pode ser feito com psicoestimulantes, como o metilfenidato, mais conhecido como Ritalina, que pode se apresentar de duas formas: a de ação rápida, que tem o nome comercial de Ritalina, e a de ação prolongada, conhecida como Ritalina LA.
E ela também, nessa forma prolongada, tem outro nome comercial que é o Concerta. Já fizemos previamente, como você disse antes, um podcast para falar sobre o uso dessa medicação. É o episódio 12 do Psiquiatria D, com o nome de Ritalina. O tratamento farmacológico também pode ser feito por outro psicoestimulante, como a lisdexanfetamina, mais conhecida com o nome comercial de Venvance. Outras medicações podem ser usadas no tratamento do TDAH, como antidepressivos e até mesmo antihipertensivos e medicações específicas para distúrbios do sono. A pessoa com TDAH se beneficia, assim como todos nós, da rotina com hábitos de vida saudáveis. Vale ressaltar aqui mais uma vez que a gente não tem nenhum estudo que comprove a melhora da cognição ou do desempenho em funções do dia a dia quando a pessoa que não tem o TDAH faz uso da medicação destinada para o tratamento dessa doença. Então, muitas pessoas acham que se elas não têm o TDAH e fizerem uso das medicações próprias, desses psicoestimulantes próprios para o tratamento do TDAH, elas vão ter um desempenho superior a outras pessoas que também não têm a doença. E isso nunca foi comprovado em nenhum estudo. O que acontece, a gente já sabe, é que essas pessoas podem ficar dependentes dessa sensação de que estão rendendo mais nos seus trabalhos, nas suas tarefas, em uso dessas medicações. E às vezes elas rendem tanto quanto elas rendiam antes do uso da medicação. É isso aí, Yara. Muito comum que pessoas que estejam prestando algum concurso, famosos concurseiros, no momento de provas mais intensas, vestibular, Enem, surjam no consultório as demandas pelo uso de medicação. Muito bem lembrado. Mas a gente vai se dirigindo agora para o final do episódio, então vamos começar a falar sobre o resumo. A gente começou falando sobre a importância das demandas ambientais e do conhecimento médico sobre o tema, além de expor as controvérsias no diagnóstico do TDAH. A gente conversou também sobre a importância da atenção ao diagnóstico de forma geral e como ele tem que ser preciso, envolvendo aí questões sobre família, ambiente escolar, ambiente de trabalho e o que for necessário. Falamos sobre o desenvolvimento de jovens e adultos que sofrem de TDAH e a Yara encerrou trazendo informações sobre o tratamento farmacológico e não farmacológico do TDAH. Para você que ouviu até aqui, curta o podcast Psiquiatria D e nos siga nas redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter. Você pode ouvir o Psiquiatria D nos principais agregadores, tais como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e até mesmo no YouTube. Compartilhe esse conteúdo com amigos, ele pode ajudar alguém. E hoje tem sugestão de filmaço inclusive, chamado Mummy. Filme interessantíssimo que fala sobre um Canadá futurístico no qual os pais têm a opção de entregar seus filhos com transtornos mentais a hospitais psiquiátricos. Na verdade, o filme não deixa tão claro assim que seria um transtorno psiquiátrico, mas ele fala sobre um sonho, uma distopia que muitos pais sonham, principalmente quando seus filhos ficam adolescentes. No caso, Steve, um adolescente com TDAH, exemplifica por um lado os dilemas de quem vive com sintomas e tenta encontrar resposta no mundo, numa sociedade que ou parece não querer entendê-lo ou ouvi-lo e assim evita o diálogo. Vale muito a pena. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Nos vemos na próxima semana. Isso aí, gente. Até a próxima.